Olá a todos. Olá, sejam todos bem-vindos ao Fênix Bem Viver. O tema de hoje, a nossa mensagem de hoje é sobre fidelidade. É um atributo, uma qualidade que todos nós temos. E, como sempre nós falamos, a nossa intenção não é ensinar ninguém, é compartilhar e é crescermos juntos, fazermos esse momento de reflexão. A gente se preparou, estudou, mais o que a gente já tem de experiência de vida, acredito que dá para fazer um programa bem interessante. A palavra fidelidade vem em mente homem e mulher e traição. Aquele homem é fiel, aquela mulher é fiel. Acho que aquela pessoa é infiel. A gente escuta, participa, de alguma forma está envolvido com essas questões de fofoca muitas vezes. E a fidelidade, ela fica quase sempre restrita a essas questões de casais, namorados, relacionamentos e envolvendo até mesmo ou basicamente a questão sexual. Nós não vamos abordar desta forma, porque isso é apenas a ponta do iceberg. Fidelidade é uma coisa muito, muito, muito maior, muito mais interessante. A fidelidade é cumprir com aquilo que nós prometemos, aquilo que nós falamos. É o nosso jeito de ser sincero. Então hoje nós vamos abordar essas questões que não é só de traição entre homens e mulheres, é muito mais. Vamos voltar um pouco no tempo. No passado, nós não tínhamos a imprensa, não tínhamos o papel, não tínhamos pessoas que sabiam escrever. Então, como é que a gente fazia para que o que era dito fosse cumprido? Então, era verbal, tinha testemunhas, e tem um que é muito famoso, que é o fio de bigode. Cada homem envolvido na questão tirava um fio do bigode, na presença de outras pessoas, guardava numa caixinha de fósforo, algo semelhante, e depois, mais tarde, se ficasse dúvidas, então se abria a caixinha, fala, tá aqui teu bigode, tá aqui teu bigode, tá aqui as pessoas que presenciaram e tá aqui a pessoa que guardou. Isso eu escutei do meu pai falando, que presenciou. Ele era uma testemunha numa compra de terra, divisa de propriedade. Mais tarde, a tecnologia foi chegando, a cultura e tudo isso, então se implantou o contrato. E por que o contrato? Porque nem sempre as pessoas são fiéis. Elas falam, depois não lembram mais. Falam e descumprem. Prometem e depois fogem daquele compromisso. Para evitar isso, já que muitas vezes as pessoas não são éticas, então se faz o contrato. O contrato para que serve? É para honrar aquilo que se combinou. Então o contrato é fiel, o que está escrito ali, a o que as pessoas combinaram entre si.
Incrível isso, né? Então, quando a ética sai do processo, diminui a honestidade e o caráter das pessoas, principalmente em relação a pessoas estranhas que não se conhecem. Então tem que documentar. E aí as pessoas que participam do contrato têm que ser honestas, têm que cumprir. Porque se elas não forem fiéis ao que está no contrato, tem penalidades, tem multas, tem prejuízo. Olha só, o contrato é para tornar de maneira forçada as pessoas serem fiéis ao que foi combinado lá atrás. Evidente que tem mais coisas daí, porque o contrato também envolve muitas questões e muitos tempos de duração. E pode se esquecer também, então é bom documentar para não esquecer. Mas estou falando de coisas pequenas, tipo um aluguel. Tem que fazer contrato para honrar compromisso de ambas as partes. A questão da fidelidade, ela é tão importante no bem viver, ela faz tanto bem, ela é tão reconhecida, que quem pratica a fidelidade o tempo todo se torna conhecida como uma pessoa honrada, um ser humano honrado. Então até tem um dizer que é assim: mais vale uma pessoa honrada do que muitas vezes uma pessoa que tem muitos bens. Vamos exemplificar. A pessoa tem muitos bens, mas ela não é honrada, ela não é fiel. Ela conseguiu aqueles bens de maneiras duvidosas ou de formas que foi infiel ao que foi combinado, se logupletou. Então essa situação faz com que a pessoa não tenha o respeito, porque ela tem bens, tem títulos, tem conquistas, mas não se trata de uma pessoa honrada. Então vamos imaginar a corrupção. A pessoa enganou, deixou de ser fiel naqueles contratos e com isso ganhou poder, ganhou dinheiro. Mas quem conhece não honra essa pessoa. Até por sinal que é distância. Em contrapartida, uma pessoa normal, tipo todos nós, ela tem altos e baixos, erros e acertos. No entanto, ela é fiel. Sempre que ela fala, ela cumpre. Então a gente respeita, a gente valoriza, a gente dá crédito. E muitas vezes é comum até fazer pequenos negócios sem precisar fazer contrato nenhum. Porque diz assim, se aquela pessoa deu a palavra, ela vai cumprir. Isso é muito comum, principalmente com pessoas de mais idade. Então, para a gente ter bem viver, é importante honrar os compromissos. As pessoas que são infiéis, elas são derrota. Quem é infiel, grande parte do tempo, se acostumou com isso, trair pessoas, enganar pessoas, infelizmente, não tem um futuro promissor. Um dia o coração vai manifestar dor por ter feito tudo isso. Então, ser fiel, honrar aquilo que combinou, honrar compromissos, não trair, ser correto, ficar do lado da verdade, ser sincero, é ótimo caminho
para todos nós termos um bem viver. E quem está aí pelo meio, vamos fazer um fênix, vamos repensar isso aí e vamos melhorar um pouquinho agora. Mais para frente melhoramos mais um pouquinho e não vamos deixar as pessoas tristes, enganadas, que quem é traído não gosta, dói, machuca, não é legal. Agora o tema que a Mari vai mandar para a gente é bem interessante. A fidelidade não é alguma coisa temporária e depois se joga fora, não é descartável. É isso, Mari? É verdade, fidelidade não é algo descartável, é para a vida toda, é constante, é daquelas pessoas que têm caráter, que honram o fio do bigode, que nem você falou, é show. Então vamos falar da fidelidade entre pais e filhos, que nos dias de hoje está tão rara, mas que ainda é o que mantém as famílias em pé, firmes, né? No mundo em que virou joia rara a fidelidade, no mundo de coisas descartáveis, e que a joia rara é a fidelidade. Façamos aquele fênix bem viver para ter essa joia rara. Um pai cria um filho, uma mãe cria um filho para se orgulhar. Minha cria, botei no mundo, criei, eduquei, dei amor. É um pedacinho de mim, é o meu orgulho. Ali está um pedacinho de mim, eu fiz aquilo acontecer. Nada mais gratificante, nada dá mais orgulho para um pai e para uma mãe do que ver a sua prole, a sua cria. Saiu, deu coisa boa, deu cria boa, se formou, foi ao mundo, deu um grande homem, deu uma grande mulher. Mas isso tudo gera doação, gera sacrifícios, gera amor, muitas vezes gera pulso firme, muitas vezes gera, falar um pouco mais forte, é doação pura. A fidelidade em criar um filho é resignação, é amor, é todos os dias se preocupar com aquele filho, é todos os dias se doar para aquele filho. Só quem tem filhos, só quem criou um filho, só quem gerou e cuidou todos os dias sabe a importância de cuidar, de criar um filho. O quanto é lindo, o quanto é sublime. E o quanto a responsabilidade da fidelidade para quem é fiel, para quem se preocupa em educar, amar, criar esse filho. Ele sabe o quanto é importante. Mas vai muito além disso, é um compromisso de alma, é um compromisso de DNA. É aquele compromisso que você traz de todos os dias estar ali, desde pequenino, desde a infância, desde recém-nascido. Troca a fraldinha, vê dar os primeiros passos, vê começar a engatinhar, começa a crescer, balbuciar as primeiras palavrinhas. E aquilo vai te engrandecendo. Olha lá, que lindo, ele já está falando papai. Olha, já está dizendo mamãe. E aí vai. E aí começa um ensino médio, ensino fundamental, vem a faculdade, se forma. E tudo é motivo de orgulho. E aquela mãe e aquele pai, eles estão ali, firmes, fiéis, cuidando da manutenção, da saúde, da educação, desembolsando, monetizando em cima desse filho, investindo amor, investindo cuidados, fidelidade de pai e de mãe, que é normal, de muitos pais não, mas a grande maioria dos pais é assim que é. E esse filho, muitos, lá na frente, quando chega a vez deste filho olhar para trás e cuidar deste pai, e cuidar desta mãe,
Nem sempre é assim. Então, por isso, virou joia rara. Virou uma joia muito rara a fidelidade. Tem filho que se perde no meio do caminho. A gente vê nas manchetes, a gente vê na internet, a gente vê sendo divulgado diariamente, infelizmente. A tristeza que é falar da falta de fidelidade do ser humano, no que se vem se transformando o ser humano nos dias de hoje. Falta de fidelidade. Como é triste um pai investir isso tudo em um filho e o retorno, o feedback que ele vê daquilo tudo que ele investiu neste filho ser a tristeza, a desgraça de ver nas manchetes o filho envolvido em escândalos, em propinas, em desgraças, em coisas erradas que vem acontecendo constantemente nas mídias. Esse é um exemplo só, mas tem muitos. Tem exemplos aí de bandidagem, de drogas, de falcatruas, enfim, de toda a ordem, de todo tipo, que entristece muito o coração de uma mãe e de um pai. E também tem aqueles exemplos daquele filho ingrato, que ao invés de cuidar do pai, da mãe, ele prefere ter vergonha, muitas vezes, do pai, ter vergonha, muitas vezes, da mãe, e coloca o pai e a mãe para descansar em um asilo, descansar em uma casa de repouso, às vezes nem só por vergonha, por falta de tempo, por ganância, por querer trabalhar, por querer produzir, ou por nem ter tempo mesmo de cuidar dos pais, ele deixa o pai à deriva, à parte, e nem vai visitá-lo, nem dá um acompanhamento, nem dá uma sustentabilidade de carinho, de amor, de fidelidade de filho. Isso também é muito triste. Isso é uma falta tremenda de fidelidade. E essa falta de fidelidade, ela tanto é para filhos com os pais, como também, mais adiante, eu vou estar falando de pais para com filhos. Hoje a gente vai fazer um trocadilho aqui da fidelidade de filhos para com pai e pai com filho. Agora, eu estou falando nesse aspecto de fidelidade de filhos para pais. É muito triste isso. É descartável. É um trocadilho que a gente vai estar fazendo aqui. Mas lá atrás, já foi dito, e eu vou estar buscando aqui uma palavra que fala da fidelidade com muita convicção e é muito linda, que diz assim, ó, ela vem da Bíblia: honra teu pai e tua mãe. O pai justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ou seja, quando há lealdade de pai para filho e filho para pai, a bênção, ela se estende de gerações por gerações. Então, o pai que cria aquele filho desde pequeno e coloca o filho no caminho certo e ensina para o seu filho o caminho que ele deve andar. Tem um ditado que diz: ensina o pequenino o caminho que ele deve caminhar, o caminho que ele deve seguir sempre. Com certeza, na grande maioria das vezes, esse filho vai trazer bons frutos. Esse fruto vai gerar mais frutos e mais frutos. Então, vamos fazer um fênix bem viver todos os dias. Vamos parar, refletir e pensar aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos, principalmente nos dias de hoje, que está sendo joia rara a fidelidade. Será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos olhando todos os dias com olhares atentos para os nossos filhos? Será que a gente está tendo aquele cuidado de ensinar o menino no caminho certo que ele deve seguir? Isso é muito importante, porque no dia de amanhã, esse mesmo menino, essa mesma menina, eles poderão ser a sucessão dos nossos velhos de hoje. Eles serão o nosso amanhã, do nosso mundo de amanhã. Então, que nós tenhamos a preocupação
de fazer com que a fidelidade, através do amor, através do bom exemplo, o exemplo é fundamental. Eu vejo crianças pequenininhas, os netinhos, a gente tem netinhos, as crianças pequenas de um modo geral, o tanto que eles se esmeram no exemplo. Eles são esponjinhas. A gente fala uma coisa, eles repetem. A gente faz algo ou se posiciona até verbalmente ou na expressão verbal, na expressão corporal, quer seja como for, eles são esponjas, eles repetem tudo. Por quê? Porque nós somos puramente exemplos. Então, que nós possamos ser exemplo do bem, exemplo de fidelidade pura, exemplo de fênix bem viver. Valcir? E agora, então, o Valcir vai estar falando para a gente de um tema lindo também. Ele vai falar para a gente de ser fiel é cumprir promessas. É lindo isso. É isso aí. Vamos lembrar de outra frase. Palavra dada é palavra empenhada. Até na contabilidade se usa esse termo, empenhado, né? Ou seja, você dá a tua palavra, vai passar um tempo e vai ser cumprido aquilo que a palavra era, né? Ou seja, você pagou a dívida em função de um compromisso que tinha assumido. Está resolvido o problema. É fiel. Então, fiel é aquilo que a gente falou desde o início. Não é só essa questão da traição de homem e mulher. Isso aí é coisinha pequena perto da dimensão da palavra, da interpretação dessa palavra fiel. A pessoa que promete tem duas maneiras, pelo menos, de interpretar. Ela tem consciência que vai conseguir fazer acontecer, ou ela é manipuladora, ela é mau caráter e sabe que não vai cumprir. São situações bem diferentes. Um por ignorância, por falta de conhecimento, por ter dado algum imprevisto, não consegue colocar em prática aquilo que prometeu. Mas tem um que não. Ele sabe que não vai dar certo, mas ele promete e manipula você. E você acredita. E cai no golpe dele. Quem que não caiu nesse golpe? Ele é conhecido como demagogo. Eu também sou demagogo, não sou santo não. Mas tem uns que vivem da demagogia. Vivem e ganham muito bem. Eu não sei se você já falou de política com alguém e se referiu a esse termo. Político é demagogo. É evidente que não é todos, é evidente, não vamos generalizar que não é fato. Mas vamos pegar um exemplo bem pequenininho, bem perto de nós. No nosso bairro, cada 4 anos tem eleição para vereador. E aí, alguns tu conhece, outros não. E ele vem e promete. Promete. E aí o que a gente faz? Ou acredita na promessa dele, ou faz pouco caso da boa intenção que ele tem. Só que tem situações que a pessoa que é mais culta, mais inteligente, mais antenada, mais esperta, mais vivida, sabe que aquela promessa não é de competência do vereador. Então o vereador não pode prometer que vai fazer asfalto. Não pode prometer que vai fazer esgoto. Não pode prometer que vai resolver o problema da saúde do parente.
Porque isso aí é de competência do Poder Executivo. E o Legislativo é outras tarefas, é outras incumbências, não é executar. Então ele poderia dizer, ó, a gente vai lutar para fazer o asfalto, vamos, né, se empenhar. Não, mas ele é demagogo. Ele diz, então ele escolhe as pessoas. Ele escolhe as pessoas mais humildes, pessoas com menos estudo, pessoas que moram no bairro mais distante, muitas vezes. Ele vai na casa daquelas pessoas que ele acha que vai conseguir manipular. Ele manipula. Porque ele é egocentrista. Ele é o centro. Ele é egoísta. Ele tem que ganhar a campanha. E para isso, se ele prometer algo que agrada às pessoas, ele tem mais chance, muito mais chance. A pessoa que é sincera não vai prometer porque sabe que não consegue fazer isso. Então não vai ganhar o voto. Então, de um lado, nós temos o demagogo, que promete e não cumpre. Ele é infiel à palavra dele. Do outro lado, somos nós, inocentes, puros e interesseiros, que prefere acreditar na mentira, acreditar na inverdade. E aí nós estamos nesse nosso Brasil que a política tem muita coisa ruim. E depois esse vereador, já que o exemplo é do bairro, depois de 4 anos ele de novo vem com a mesma ladainha, a mesma conversa, se elege de novo. Aí vai para deputado, vai para prefeito, e é evidente que não dá para generalizar, mas tem muitos que a gente vê falar ou até conhece, que vivem prometendo coisas que não são possíveis de fazer. Vendem um sonho. E a gente gosta de ver coisas acontecendo. Então acredita e vota nessas pessoas. Então, além do político, pode ser nós, no nosso dia a dia. Podemos ser demagogos. A gente quando é pai e mãe de filhos pequenos, a gente promete sabendo que não vai cumprir. Quem que nunca fez isso? Pai, eu quero uma bicicleta. Daquela de metal bem leve. Aí tu pensa, pô, isso aí vai custar uma fortuna. Não tem condições de dar uma bicicleta dessa aí. Aí daí o que você diz? Não, tá na pauta. Vamos achar um jeito de comprar, não agora, mais tarde. Mas na verdade não é bem isso que passou na tua cabeça. Diz assim, eu não posso comprar, não tenho recurso, e quando for comprar, se comprar, vai ser uma bicicleta normal, não vai ser essa daí de aço inoxidável, tungstênio, sei lá do que. Não, a gente vai comprar uma bicicletinha comum. Então nós somos demagogo também. A gente é educado na demagogia. Nós também somos. Só que a gente faz de maneira esporádica e às vezes em função de uma situação que tem que administrar. Agora, eu estou me referindo aos infiéis, pessoas que prometem e não cumprem. Então, os nossos representantes, infelizmente, uma boa parte promete, ganha o voto, depois esquece da gente. Mas não te preocupa, daqui 4 anos ele vai voltar lá e vai lembrar de você, aonde você mora, e vai te prometer outras coisas. E quando você apertar ele na promessa que ele fez e não cumpriu, não dá nem zebra. Evidente que ele vai te manipular. Evidente que ele vai ter argumento para convencer por que não aconteceu.
E ainda vai te enrolar de novo e vai ganhar o teu voto outra vez, e o meu também. E a gente vai dar mais uma chance. Esse é o demagogo profissional, ele vive disso. Eu acho que a gente tem noção do que é isso, conhece, já viu falar, às vezes até está participando indiretamente dessa situação. Então, para a gente ter bem viver, não combina com não cumprir aquilo que promete. Para ter bem viver, tem que cumprir aquilo que promete. Temos que ser fiéis. Temos que honrar a palavra. Temos que ser verdadeiros. E então nós temos crédito para a vida, para a família, para o trabalho, para a comunidade, na igreja. Onde eu for, eu tenho crédito. Porque eu prometo e cumpro. Se eu não conseguir, vamos administrar, vamos conversar, vamos renegociar, vamos ver o que dá para fazer. Mas não ser um profissional da mentira, da demagogia. Mari, o teu tema é sobre mãe. A mãe que é fiel e muitas vezes o pai que não é fiel. Dá no pé. Como é que é isso aí? Meu Deus. Então, perfeito. Vamos falar da fidelidade das mães. Sim, das mães, porque, via de regra, é a mãe. A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. É comum. Pode observar que, via de regra, nas separações, é sempre o lado feminino que fica com o filho. É comum. Dificilmente fica para o lado do pai. Acontece. Tem paizões maravilhosos. Eu conheço muitos. Mas, normalmente, são as mãezonas que ficam ali junto com a cria, que nem uma leoa, cuidando, protegendo, enfim. E hoje eu vou falar das Marias, de muitas Marias. Das muitas Marias que ficam que nem leoas cuidando da sua prole, cuidando dos seus filhotes. Infelizmente, muitas são as dissoluções de casamentos, de uniões, de relações, onde se tem filhos e onde a fidelidade do amor, do carinho, da atenção aos filhos, diante do momento da dissolução dessas uniões, acaba para com os filhos, infelizmente. E a responsabilidade do amor, da fidelidade, dos cuidados para com esses filhos, via de regra, fica sempre para com as Marias, as mães. E, infelizmente, os pais, os homens, eles pensam que quando há a dissolução, eles não têm mais fidelidade, eles não têm mais responsabilidades. Muitos mudam de cidade, mudam de estado, mudam de local e não deixam nem o endereço para onde vão e abandonam os seus filhos, não dão carinho, não dão amor, não dão atenção, não dão muito menos ajuda financeira, nada, absolutamente nada. E eu vou citar e contar a história de uma Maria aqui, de uma dessas muitas Marias, história verdadeira, vou usar nomes fictícios e vou contar da falta de fidelidade de um desses homens, né, que acontece muito, é muito comum, infelizmente, e queria que a gente parasse bastante para refletir, que as Marias e os Joãos parassem para pensar e refletir. Marias e Joãos são nomes fictícios, tá, meus amores? Só para a gente pensar. Vamos pensar que a fidelidade é uma coisa tão linda, é uma coisa tão profunda, e que é aquilo que eu falei no outro episódio aqui do DNA. Um filho é um DNA, é um amor de alma, é para a vida toda. Quando não há junção de carne mais, quando não há mais junção
de paixão, de gostar do casal, o amor ele prevalece para a vida toda. Lembra quando a gente falou do amor nas outras vezes? O amor é eterno, então vamos estender a mão para o amor, para essas vidinhas que são DNAs nossos para todos sempre. Maria vivia aos 38 anos em matrimônio, em união, e teve Ruth, sua filha. Com poucos meses, o pai de Ruth trocou de cidade, trocou de estado, foi-se para outro lado, onde Ruth não teve mais nenhum contato onde Maria não teve mais nenhum contato com o pai de Ruth. Sozinha, Maria lutou. Nos dias de hoje não é fácil cuidar de um filho sozinha. Inclusive, Maria já tinha um filho adolescente, Gustavo, e ali ela lutou como uma mãe, como todas as mães que, apaixonadas pelos filhos, não desistem. Pegou os 2 filhos nos braços e foi à luta. O que é normal, o que é lindo, o que é o amor de mãe, o que é a fidelidade de mãe. Ela não desistiu, ela continuou firme. Foi à luta, foi trabalhar, arrumou um espaço, alugou um apartamento para eles e foi viver com Ruth com poucos meses. Ela era ainda pequenina. Com amor, com carinho, cuidou de Ruth, cuidou de Gustavo. Alguns anos, passaram-se 4 anos, ela resolveu voltar para o seio da família, em outro estado, bem distante do local em que morava, para dar mais amor para Ruth, já que ela não tinha mais o carinho e o amor do pai, muito menos a ajuda financeira. Maria lutava com tudo, trabalhava, cuidava. Nunca faltou amor, nunca faltou cuidados. Amor e carinho toda noite, historinha de livrinho, banho tomado, carinho, paixão, bracinho para deitar, ombro para aconchegar. Nunca faltou para Ruth e para Gustavo também. E Maria resolve voltar para o senso de pertencimento para sua família. Ruth tem todo o amor e todo o carinho dos avós, dos familiares, dos primos. E com uma família linda, Ruth, Gustavo, se envolvem em toda a família de Maria. Maria cuida e cria esses 2 filhos com muito amor e carinho. Ruth cresce, vai desenvolvendo, crescendo no seio familiar com muito amor, com muito carinho junto com os primos. Vai estudando, vai desenvolvendo e vai tendo muito afeto, muito lastro familiar, que era a intenção e o desejo de Maria. Sempre foi essa a intenção ao voltar para o seio da família. Ela trabalha ferrenhamente, luta, consegue construir uma linda casa para a família, consegue dar o melhor que pôde diante das suas condições de trabalho, veste, alimenta, dá educação, dá vestimentos. Ruth desenvolve, cresce, se torna uma linda mulher. Hoje formada, já com uma nova família, Maria tem um neto lindo, Bernardo. E eles formam e compõem uma família maravilhosa. História da vida real. Olha que bonito. Fidelidade pura. Essa mãe nunca desistiu. Foi ali, firme, fiel. No entanto, o pai de Ruth não foi fiel. Não honrou com a fidelidade de pai, nem de amor, de presença, de estar ali. Todas as vezes em que Ruth foi ver e ter contato com o pai, foi Maria que tentou puxar essa proximidade. Pensa nisso, Fênix, para essas pessoas que não aproximam-se dos filhos. Aquele pai, aquela mãe que estiver ouvindo essa nossa mensagem, tanto homem quanto mulher, tanto mãe quanto pai, que não estiver fazendo
essa proximidade. Isso aconteceu há quase 30 anos atrás. Hoje Ruth tem quase 30 anos, já é mãe, já tem o seu lar, essa família já está super bem. Eles vivem felizes, realizados. Ruth está formada, bonita, tem um filho lindo. Maria está super feliz, tem uma família linda, reconstituiu a sua vida, tem uma família bonita, um companheiro novo, maravilhoso, e a família está super bem. Deus abençoou, porque ela foi fiel. A fidelidade, quando a gente tem uma verdadeira fidelidade com Deus, acredita nele, confia nele e trabalha com amor, com paixão, com fidelidade, as bênçãos são derramadas e os filhos são abençoados. E tudo vem em dobro, porque Deus abençoa. Deus derrama bênçãos. Confia, acredita, seja fiel, que com fidelidade tudo vem em dobro. Ok? Então eu vou passar agora para o Valcir falar para a gente de sinceridade. Sinceridade. É isso aí, Mar. Sinceridade, todos nós sabemos. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para ficar ainda mais interessante a analogia. Vamos imaginar uma piscina. Qualquer piscina. Que a água está tratada, está limpa. Então você olha para o fundo dela e você consegue enxergar a cerâmica, a cor dela, o rejunte. Se tiver algum objeto lá no fundo, você consegue ver. Se não tem, você pega uma moeda, digamos, e joga. Você consegue ver essa moeda ir caindo lentamente até chegar no fundo e ficar depositado. Então a gente diz o seguinte: essa água é transparente, porque dá para enxergar aqui de cima até lá embaixo. Essa água é limpa, essa água é boa, essa água é apta para usufruir. Fazendo analogia com o ser humano, olha que bonito. O nosso coração seria essa água. Se a gente olhar para dentro de nós ou de outra pessoa, a gente tem que imaginar se eu consigo ver aquela moeda. Será que é limpo esse coração? Dá para enxergar? Ou ele é confuso, turvo, difícil de chegar até lá, dá para ver um pouco só, ou até ver bem? Então é a sinceridade, é a transparência que nós somos. E a transparência, ela fica do lado da verdade, não tem outro jeito. Só a verdade que é transparente, nada mais. Não tem como a gente ser sincero, portanto, transparente, e não praticar a verdade na plenitude. Aí que começam os problemas. Porque se eu sou uma pessoa muito sincera, vou ter muitos problemas. Você que está me escutando já passou por isso. Quantas vezes te falaram coisas sinceras, verdadeiras, que você e eu não gostamos? A gente às vezes não gosta da verdade, só depois, mais tarde, que vai entender. E também quando nós fomos verdadeiros, sinceros com outras pessoas, fomos mal interpretados. Não caiu bem, não fez bem. E por que isso? Por vários motivos. Um deles é porque a gente não tem a cultura como sociedade, como família, muitas vezes,
de praticar a verdade o tempo todo, ser sincero. É aquela coisa que no Brasil é dito dar um jeitinho. Isso é terrível, não é bom. Não é correto. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Isso é ser sincero. Sim é sim, não é não. O que passar disso é coisas que não são corretas, é coisa do mal. Então aparece o oportunista, que é diferente da sinceridade. É o hipócrita. Hipocrisia. E todos nós passamos por isso. Mas tem uns que são especializados. Tem uns que são pagos para isso e ganham muito bem, que são os atores de teatro, cinema, novela e tal, que eles têm que desenvolver um personagem. Eles não são aquilo ali que a gente está vendo. Eles estão representando. Tem uma outra situação também muito conhecida, que é de um réptil. É um bichinho que dá uns 5, 10 centímetros, um pouco mais, que fica nas árvores. É chamado de camaleão. É até bonito. Se você for ver a foto, é um bichinho até bonito. Só que ele tem de todas as cores. Olha que interessante. Quem determina as cores é ele. Então ele fica nas árvores esperando o momento para comer. Ele é caçador. Ele tem uma língua bem comprida. Então ele alcança a borboleta, os insetos que tiver na frente dele. Só que para isso ele tem que camuflar. Tem que fazer de conta. Então ele muda a cor de todo o corpo dele para a cor da casca da madeira, da folha, daquele ambiente que ele está ali escondido. Então, os outros animais pequenininhos, os outros insetos principalmente, não conseguem ver ele, porque parece que está ali como uma casca, uma folha, e na verdade é um bichinho disfarçado. Então, ele consegue atingir o seu alvo através de um disfarce. E os humanos também fazem isso, do mesmo jeitinho. E nós denominamos de hipócritas, porque eles falam, pensam, se manifestam de um jeito, mas tem um comportamento de outro jeito. Esses são os hipócritas. E desde que o mundo é mundo, tem e vai ter. Só que o hipócrita, ele vende uma imagem que não é verdadeira. Nem pirata é, porque é diferente ainda. Ele vende uma imagem que não é o hipócrita. Então aquela pessoa que é hipócrita o tempo todo, ela é hipócrita para os outros e para ela mesma. Quem não é fiel consigo, não é fiel com os outros. Quanta gente que não é fiel em relação a honrar compromisso com outras pessoas e não honra com ele mesmo. Ele faz um propósito e não cumpre. Então ele não é fiel com ele mesmo. E eu faço isso também, reconheço. Tem os propósitos que eu faço e que eu aborto, que eu manipulo, que eu me esquivo, que eu dou desculpa, que eu não cumpro. Então eu não sou fiel comigo mesmo. Talvez aconteça isso também com outras pessoas, não só comigo. Então, o hipócrita, ele
está bem pertinho da gente. Ele, se procurar bem, está por aqui mesmo, né? Tem muitas vezes que a gente tem que melhorar esse item aí. Então, para ter uma vida boa, para viver bem, é preciso ter isso em mente. Mari, tem um tema que você é praticante. Que eu amo. Que você ama, que tem os bichinhos pequenos que são fiéis, que eu também gosto, mas ela gosta muito mais. Vamos falar da fidelidade dos animais. Gente, coisinha mais fofa. Ui, mais cuti-cuti. A fidelidade dos animais é uma das coisas mais puras. Gente, é um amor sublime, é um amor quase divino. É lindo o amor dos animais. E eu vou começar falando da fidelidade de um bichinho maravilhoso. É um símbolo clássico, mas é um símbolo de amor puro, que é o cisne. Sabia que o cisne, ele é um símbolo clássico de amor, de fidelidade pura. O cisne, eles são monogâmicos, eles não se traem entre eles, eles vivem numa paixão eterna até o fim. Eles se juntam, se unem e vivem para a família, o casal, sempre. Eles fazem a casinha deles, eles formam o ninho deles. E aquele ninho, ele é feito com amor, com carinho para os filhotinhos. Eles buscam o alimento para o filhotinho. Juntos, sempre. O papai cisne vai lá e busca o alimento para os filhotes. A mamãe cisne fica ali protegendo e cuidando. O papai cisne nunca busca outra mamãe cisne, é sempre aquela companheira. Se um dos dois se vai antes, praticamente nunca ele vai buscar um novo cônjuge, ele fica sozinho para o resto da vida. Olha que coisa mais linda, essa relação duradoura, verdadeira, de amor, de compartilhar, de cuidar do filhote, de amor puro. É lindo isso. E outro amor lindo, que aí é a paixão de todo mundo pelo mundo, é dos cães e dos cavalos. O cão é um amor puro também, é um amor quase divino também. O cão, ele é aquele bichinho que é amigo, que é companheiro. Que coisa mais gostosa ter um cãozinho. Quem não quer ter e não tenha? Olha, eu diria que é muito raro uma pessoa que já não teve ou não tem um ou mais de um. Nós temos 4. Eu e o Valcir temos 4. Eu tenho 2 e ele tem 2, porque nós temos a floricultura lá, a Fênix, que lá ficam 2. É o Estácio, que a gente brinca, chama de Estácio de Sá. O Estácio, né, Valcir? Que é lindo. O Estácio só falta falar, ele fala assim, ele é um cachorro grande, né? Um cachorro de porte grande, e ele tem uma companheirinha que acompanha ele, que é a Meguinha. E o Estácio é muito querido. Ele fala, eu digo sim. Ele conversa com a gente, ele é um amado. E eu tenho a Mila e a Mel, que são menores, cachorrinhas de porte pequeno. A Meguinha, que fica com o Estácio lá na Fênix, e a Mel e a Mila, que ficam na casa em Torres. Então, a gente tem no Paço de Torres, em Torres, 2 animaizinhos em cada espaço, lindos. Ele é pitbull, né? O Estácio. A Meg é uma cachorrinha menor, de porte pequeno. A Mel é uma ladyzinha muito linda, que eu ganhei do Valcir, que é uma história muito legal. A gente acorda de manhã, nós costumamos caminhar pela manhã sempre. Gostamos de caminhar na praia, eu e o Valcir. E as duas, quando nos vêm colocando os sapatos, os tênis para caminhar, elas só faltam falar. A Mel é uma cachorrinha já bem velha. E desde que nós começamos a levá-la para caminhar, ela não caminhava. Quando a Melzinha vai caminhar conosco, é uma festa. Ela só falta falar. Ela começa... Vamos. É muito legal. Então, o amor dos animais é de uma fidelidade tremenda para conosco. Os animais,
eles nos conhecem pelo humor, eles nos conhecem pelo cheiro. Os animais, eles nos conhecem pela voz. Quando o Valcir está chegando à noite, quando ele vai no clube sempre, na academia, vai na sauna, e ele vem mais tarde. E quando ele chega mais tarde, a 1h15, 2 de casa, as cachorrinhas já começam a gritar e se posicionar no portão. A Mila corre e late, vai e volta latindo e gritando. Eu já sei, a Valcir está chegando. Porque elas avisam, elas se comunicam, elas são assim, radiantes de alegria. É uma felicidade ter esses animaizinhos. Eles são fidelidade pura. Eles são amor puro, um amor quase divino. E o tanto que esses animaizinhos ajudam na vida das pessoas. Estava vendo outro dia uma reportagem sobre os animais que são preparados para cuidar das pessoas com deficiência visual. Que coisa mais linda o amor desses cães. São aqueles labradores doces, carinhosos, tem vários tipos. Mas eles são amorosos, eles são treinados, preparados, com intuitos única e exclusivamente de fazer o bem para o seu tutor. Eles atravessam a rua, eles andam assim como militares, preparados, treinados. Não olha para o lado. Se tiver uma cachorrinha linda, maravilhosa ali, dificilmente ele vai se interessar e vai olhar, que seria o praxe, né? Os cachorros, eles veem uns aos outros, eles querem se cheirar. Ele não olha, ele não sai do que é para ser feito, cuidar do seu tutor. Ele é fiel. E assim são os cães, extremamente, são os nossos amiguinhos de 4 patas. Eles não falam, mas só o olhar deles já é puro amor, já nos diz tudo. Um olhar é puro amor, um olhar é falar, um balbuciar daquele rosnarzinho deles é falar. Hoje a gente começou passar a fala, porque a gente tem um carinho de passar a fala, de conversar, para vir aqui trazer essas palavras de bem viver para vocês. A gente senta, conversa e passa a fala do que a gente vai dizer aqui antes. Quando começamos a falar de cãozinho, de cachorro, as cachorrinhas vieram correndo. Hoje eu vou falar da Mila, vou falar da Mel. Elas vieram para o nosso lado, né, Valcir? Foi lindo, foi gostoso. Mas é isso, gente. Fênix Bem Viver para esses amiguinhos de 4 patas, que são nossos melhores amigos e são fiéis. Né, Valcir? É isso aí, Mari. Vamos curtir esses nossos amiguinhos de 4 patas, que é pura alegria. Eles não abandonam, essa que é a ideia do cãozinho. Nunca. São os nossos... Ele não vai comer a carne do vizinho e fica lá. Ele pode até ir lá, virar o lixo, mas ele volta para o seu lugar. Está lá na rua. E, gente, não tem classe social, não tem interesse. Pode ser lá na rua, debaixo da marquise, pode ser onde for. Pode ser na mansão, na classe média. Tu vê até quem está carregando o carrinho na rua. Ele está lá fiel, com um amiguinho de rua, com o pedinte, a pessoa com menos condição. Ele está firme, fiel. E agora vamos, então, anunciar o próximo programa, né, Mari? Perfeito, Valcir. Que é Mansidão. Pura mansidão. E agradecemos e espero que todos tenhamos crescido juntos, como sempre. Fênix Bem Viver para todos. Fênix Bem Viver para todos nós. Obrigada. Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam.
Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal.